Graça e paz, eu sou o reverendo Márcio William Chaveiro, sou seu professor de teologia bíblica e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida como IBGI e dizer que é um prazer imenso para nós tê-lo como aluno do nosso curso. Esperamos que esse curso possa edificar a sua vida e que eu consiga transmitir a você de forma didática e clara e profunda a palavra de Deus, a fim de que você possa crescer na graça do conhecimento e possa glorificar a Deus através desse conhecimento adquirido. Vamos à nossa videoaula. Então, a nossa videoaula, nós vamos usar o recurso dos slides para que possamos aprender mais sobre esta disciplina. Então, você vai receber também esse material em slide, além da apostila, para que você possa acompanhar adequadamente esta matéria. Nossa disciplina é teologia bíblica. Quando a gente fala em teologia bíblica, é importante termos em mente algumas considerações. Desde do período da patrística, ou seja, desde o período dos pais da igreja até o século XVIII, não existia alguma discussão sobre a inspiração das escrituras, de modo que pudesse causar alguma dificuldade à igreja. Mas a partir do iluminismo veio aí a teologia liberal e ataques à inspiração das escrituras, começou-se a desenvolver bastante estudos acerca da inspiração e natureza das escrituras. E com isso, a teologia bíblica também ela começou a ser mais desenvolvida. Não significa que a teologia bíblica antes desse período ela não fosse desenvolvida, ela não fosse de algum modo aprimorada, mas que as situações ou as circunstâncias difíceis que surgiram para a igreja fez com que teólogos desenvolvessem melhor a questão da teologia bíblica. Quando a gente fala em teologia bíblica, a gente tem que ter em mente a relação que ela tem com outras disciplinas, como hermenêutica, exegese, teologia sistemática, pregação expositiva e outra, ou cosmovisão, depois da pregação expositiva. Esse gráfico que eu apresentei para vocês, ele mostra como que a teologia bíblica ela se relaciona de forma harmoniosa com outras disciplinas. Você tem primeiro a hermenêutica, que é onde você encontra as regras de interpretação da escritura. Depois que você aprofunda na hermenêutica, naturalmente nas línguas originais e outras, você vai ter a exegese, que vai contribuir para que você tenha condições de tirar do texto o seu ensino. Então, a exegese é cavar o texto, é aprender do texto realmente aquilo que ele ensina. E aí, as várias exegeses em textos diferentes das escrituras, você tem uma teologia que brota naturalmente desses textos e que tem ali um assunto, um tema ou vários temas que unificam esses textos ou estas exegeses. É daí, então, que vai surgir a teologia bíblica, porque ela vai olhar para a Escritura e ver esta unidade de revelação, olhar para a Escritura e ver a progressividade da revelação. E a teologia bíblica é a base, o fundamento da teologia sistemática, da boa teologia sistemática. Então, um bom teólogo sistemático vai utilizar a teologia bíblica para fundamentar os seus pressupostos teológicos e não usar seus pressupostos teológicos para formar a teologia, simplesmente. E a hermenêutica, exegese, teologia bíblica e teologia sistemática, lógico que há outras matérias, mas eu estou destacando apenas estas principais, elas vão dar todas as condições para o pregador expor a palavra. A teologia sistemática, por exemplo, é como se fosse uma cerca teológica, em que ela vai mostrar ao pregador como ela deve agir, como ele deve agir, até onde ele pode ir, e assim por diante. Então, a teologia sistemática,
ela dá esse cerco teológico para que o pregador não venha a falar heresias. Mas é a teologia bíblica que vai dar ao pregador a condição de olhar para a Escritura como um todo, de relacionar o texto que ele está fazendo exegese com toda a revelação, com toda a Escritura. E, naturalmente, a teologia bíblica, assim como a teologia sistemática, será a base da sua cosmovisão. E eu coloquei a cosmovisão porque aí é a maneira como interpreta a realidade, como ele vai aplicar esses conhecimentos. Aqui nesse gráfico aqui, eu vou mostrar outro aspecto fundamental, que é a questão da progressividade da revelação. Quando a gente olha nessa perspectiva, temos que entender que a revelação como toda, a Escritura, ela nos apresenta uma unidade de conteúdo. E esse conteúdo nos é dado num processo histórico e um processo orgânico e um processo de progressividade. A teologia bíblica é uma teologia que parte da progressividade da revelação bíblica. Ela, como eu já tenho tentado mostrar, ela envolve uma busca por um quadro, por um tema, uma visão geral da Escritura. E aí essa unidade, ela é dada foi dada a nós no decorrer do tempo na Escritura, utilizando autores diferentes para que pudessem escrever a Escritura e dentro dessa mente do Espírito que se desenvolve através de cada texto. Eu coloquei aí para você ver apenas um exemplo, né? Você tem aí a progressividade, no caso, passando por Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, chegando ao clímax da revelação que é Cristo. Então, na medida em que vai passando o tempo, Deus vai dando mais e mais informações que vão sendo ampliadas. No período de Adão, Deus deu a promessa da semente da mulher. E ali nós temos, em Gênesis 3,15, a promessa que o Redentor seria a semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás e teria o seu calcanhar esmagado. Essa mesma promessa foi a base de fé de Abel, de Sete, de Enoque. E aí nós chegamos a Noé. O próprio Noé apontava para Cristo. A arca que Noé entrou com a sua família também apontava para Cristo. Então temos mais informações, mais ampliações ainda sobre o Redentor. Quando chegamos em Abraão, nós temos aí a Isaac como sendo o filho da promessa. Nós temos o carneiro que foi colocado para substituir Isaac no altar, e assim nós temos mais informações de que o descendente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Então veja que agora as coisas vão se ampliando. Quando chega em Moisés, nós temos Moisés também como um tipo de Cristo, em que ele, através do seu ofício real, sacerdotal e profético, ele apontava para Jesus. Como assim? Ele era rei, profeta e sacerdote. Ele era rei no sentido de que ele governava o povo de Israel. Ele era profeta porque ele era a boca de Deus. E ele era sacerdote porque várias e várias vezes ele intercedeu pelo povo diante do Senhor. Esses três ofícios aí que Moisés exerceu apontavam para Cristo, que é rei, profeta e sacerdote. Quando chegamos em Davi, nós temos ainda mais informações. Nós temos a promessa de um rei que sairá da casa de Davi, que é da raiz de Jessé, que é o leão da tribo de Judá, que foi falado lá no pedido de Jacó, quando ele abençoou José. Mas aqui, em particular, aqui nós vemos que Davi é o tipo de Cristo mais conhecido. Né? Todo mundo sabe que Davi apontava para Cristo, assim como Isaac. Mas aqui nós temos muitas informações mais ampliadas acerca do Senhor Jesus, quando se trata desse período de Davi para frente, da monarquia de Davi, do reinado de Davi, do seu papel como protetor de Israel e assim por diante. E aí, por último, nós temos o cumprimento da promessa, nós temos a revelação ampliada e dada através de Cristo.
Aqui nós temos essa expressão, eu coloco para vocês aí, que a redenção se desdobra progressivamente no tempo. Então, a redenção, o plano redentor de Deus, vai se desdobrando, vai acontecendo progressivamente no tempo. Tanto a redenção como a história são interpretados pela revelação. Então, pensa o seguinte: a redenção, o plano redentor de Deus, os eventos redentores, eles ocorrem ao longo da história. E é a revelação, ou seja, a escritura, que vai interpretar esses eventos na história, vai interpretar a redenção e vai nos mostrar como devemos olhar para ela. Outro aspecto também que eu abordo aí na apostila com vocês é sobre a teologia liberal, né? O liberalismo teológico. Essa parte que nós estamos estudando é mais introdutória. A teologia liberal, ela surgiu dentro dentro da, do iluminismo. Então, foi bastante influenciado aí pelas filosofias da época, o ateísmo, o agnosticismo, influenciou bastante a teologia liberal, que é, antes de qualquer coisa, ela é antissobrenaturalista, ou seja, a teologia liberal, ela nega a inspiração das escrituras, nega que Deus intervém na história, e por causa disso, ela mata, ela é como um câncer, como um parasita, que matou muitas igrejas na Europa. Aliás, o cristianismo na Europa praticamente morreu por causa do liberalismo teológico, matou muitas igrejas nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, realmente o liberalismo teológico é um câncer dentro da igreja de Cristo, é um parasita. E a teologia bíblica, ela, por ser uma teologia que crê na inspiração das Escrituras, crê na inerrância das Escrituras e está debaixo da autoridade dela, a teologia bíblica alimenta a igreja, alimenta a teologia sistemática, alimenta a boa teologia. Os teólogos liberais e neo-ortodoxos defendem em sua teologia bíblica que não existe um padrão, uma unidade entre os textos. Quando olhamos para a igreja evangélica brasileira, vemos que ela tem muita influência dessa perspectiva. Contudo, quando olhamos para as escrituras, vemos claramente que existe uma conexão entre os livros e eventos da Bíblia que conduzem para um clímax revelacional, ou seja, os textos bíblicos, os livros bíblicos, todas as passagens, elas conduzem para um clímax, conduz para um grande momento aí, que é a consumação de todas as promessas redentoras através de Cristo para a glória de Deus. Quando a gente pensa também sobre a teologia bíblica, ela tem um lugar de honra. Os ataques constantes dos liberais à escritura, como eu já disse, enfraqueceu bastante por um período a convicção da igreja com relação a uma teologia que partisse do texto, que desse credibilidade como sendo inspirado. Ou seja, uma vez que foi colocada em dúvida a convicção de que a teologia, que a escritura é inspirada, naturalmente também toda a credibilidade de uma teologia firmada no desenvolvimento da escritura, do texto inspirado, isso também foi colocado em descrédito. Essa visão dos liberais anti-sobrenaturalista enfraqueceu muito o desenvolvimento teológico e contribuiu para uma reação dos verdadeiros teólogos que começaram a desenvolver defesas acadêmicas em favor da inspiração e, consequentemente, uma teologia fundamentada em toda a Escritura. Ainda falando um pouco sobre essa questão da diferença entre teologia sistemática e teologia bíblica, porque você vai encontrar leituras, textos e artigos e professores, às vezes defendendo a teologia sistemática e a teologia bíblica, desprezando a matéria do outro, sem compreender que elas se complementam e não são inimigas. E é isso que eu quero passar para vocês, que as duas são
diferentes, mas elas são iguais em muitos aspectos e têm a mesma base, que é a Escritura. A teologia sistemática, ela trabalha com temas teológicos interligados pela lógica. Então, os temas que a teologia sistemática aborda são temas que eles estão interligados um ao outro. Você estuda a primeira prolegômena, por exemplo, que fala sobre a inspiração das Escrituras, a história do desenvolvimento da teologia, fala bastante no final sobre a questão, enfatiza a questão da natureza da Escritura, a inspiração, infabilidade e assim por diante, porque esta é a base que vai servir para os outros temas que vão derivar da Escritura. E aí o próximo assunto é o ser de Deus, estudar sobre o Criador, sobre quem ele é, seus atributos, depois sobre quem ele criou, o homem, depois estudar sobre a queda do homem a partir da sua criação e como ele caiu e como a imagem de Deus nele foi desfigurada pelo pecado, depois mostrar que ele precisa de redenção, e aí então falar de Cristo, depois falar de Cristo, falar da igreja, que é o povo que ele formou para si, e por último de escatologia. Lógico, estou falando bem resumido aqui os temas da teologia sistemática, os temas principais. Então, a teologia bíblica, ela não trabalha com o tema, como a teologia sistemática, ela não parte do tema para a escritura, ela parte do texto, da unidade de toda a escritura, de uma visão geral da escritura, entendendo que os livros formam uma unidade de pensamento dado por Deus, e esse pensamento foi dado progressivamente, e aí a gente tem que acompanhar de Gênesis até Apocalipse, ou seja, não é dando pulos, mas indo degrau a degrau e compreendendo a conexão de um livro com o outro e a ampliação do assunto que cada um vai trazendo. A teologia bíblica, ela busca por um quadro unificado das Escrituras, e aí você tem esses eventos principais aí: criação, queda, redenção e consumação. O que isso quer dizer? Que se você pegar a linha do tempo apresentada pela Escritura, o tempo começa no princípio ali em Gênesis 1, que é a criação. Depois, o capítulo 3 de Gênesis tem a queda, e tem já promessas de redenção que se desenvolvem em toda a Escritura até chegar ao final em Apocalipse, que é a consumação. Então, o tempo nosso aqui, ele é apresentado com criação, queda, redenção e consumação. Isso é importante que você tenha em mente. A Escritura está nos apresentando esse quadro, esse cenário. Criação é uma cena, queda é outra cena. Imagina um teatro em que as cortinas se abrem para a criação. Então, é o primeiro cenário. Depois fecha, abre para um outro cenário, que é a queda. Depois fecha e abre para outro cenário, que é a redenção, que é o período que nós estamos. O homem está sendo redimido. E depois fecha e abre para a consumação, que é a última cena dessa trama toda da redenção. Ainda falando um pouco sobre essa questão da teologia bíblica, para vocês terem uma noção, a teologia bíblica e sistemática pode parecer um pouco cansativo falar desse assunto, mas tem um livro só sobre isso do Dr. Carson, em que ele fala sobre a teologia bíblica e a teologia sistemática. É verdade que a teologia sistemática, por se desenvolver a partir de temas sistematizados, corre maior risco de levar o estudioso a distorcer o ensino do texto para se adequar aos seus pressupostos. Então, é um perigo que o teólogo sistemático corre de tentar adequar o texto, o ensino do texto, ao que ele pensa que é. Isso é verdade. No entanto, para combater esses erros, você precisa olhar todo o desenvolvimento histórico da teologia sistemática, entendendo que isso tem 2000 anos e que você precisa compreender as suas limitações e ver quais foram os teólogos que falaram sobre o assunto e não cometer os erros que outros cometeram no passado. A teologia bíblica, ela vai dar toda a direção para você, porque ela vai se servir
de toda a escritura, da progressividade para dar a base teológica. Então, por isso que o teólogo sistemático precisa muito da teologia bíblica, da exegese, da hermenêutica, para que possa fazer uma boa teologia sistemática. Mas o importante é que as duas, tanto a teologia bíblica como a teologia sistemática, elas têm o mesmo alvo, o mesmo propósito, que é glorificar a Deus, que é honrar o Senhor. Então, podemos dizer que a teologia bíblica é o ramo que se preocupa em estudar cada segmento das Escrituras, individualmente, especialmente quanto ao seu lugar na história da revelação progressiva de Deus. Já a teologia sistemática, a sua ênfase é estudar em todo o todo e as partes das Escrituras, demonstrando as conexões lógicas, sem se importar com as relações históricas, dando plena importância à história da doutrina, ao clima intelectual e às categorias e indagações contemporâneas, tendo como fundamento as Escrituras. É o que eu acabei de mostrar para você, de falar. É isso aí, a teologia sistemática, teologia bíblica e a teologia sistemática nas suas diferenças, que são estas aí, e semelhanças, e ambas procuram ter o mesmo alvo, que é glorificar a Deus. Uma busca por um quadro unificador, ou discussão, uma discussão sobre o MIT. Não é uma tarefa fácil. Precisamos percorrer a Escritura na busca de avaliar o que une cada parte das Escrituras. É o que nós chamamos de MIT. MIT seria aquele assunto ou tema unificador das Escrituras. O que isso quer dizer? Será que o tema principal da Escritura é Cristo? Será que o tema principal da Escritura é a promessa, o reino, o pacto e mediador? Pode parecer simples para você, mas essa é uma discussão interminável entre os teólogos bíblicos e que nunca se chegou a um consenso. Então, dificilmente nós também chegaremos, porque é uma história longa já de discussão sobre isso. Mas eu preciso apresentar a você apenas essa visão geral dessa busca pelo MIT, pelo assunto central, pelo centro unificador. A busca aí nesse gráfico mostra essa busca desse quadro unificador que percorra da criação à consumação, a nova criação. Então, o que a Escritura nos apresenta de tema unificador entre a criação e a nova criação? Eu vou me dedicar depois a um capítulo só sobre MIT para apresentar a você algumas questões sobre isso. Mas aqui eu apresento a nossa visão, a visão minha como professor da revelação bíblica, que deve ser amadurecida e edificada com a verdade revelada nas Escrituras. O gráfico abaixo ele vai mostrar aí um pouco sobre isso. Eu apresento aí para você o quadro iniciando com a criação, depois tem a queda, a encarnação e a consumação. Entre a criação e a encarnação, o Antigo Testamento, da encarnação à consumação, o Novo Testamento. Então, nesses eventos aí, nós temos aí, entre a criação e a queda, o primeiro Adão, que é o nosso primeiro representante, que caiu, e aí entre a queda e a encarnação de Cristo, nós temos a promessa do segundo Adão, que é todo o Antigo Testamento prometendo como é que Cristo viria e ampliando aí cada vez mais informações. Depois nós temos ainda a encarnação, a vinda do segundo Adão, que é Cristo, no Novo Testamento. Então, os evangelhos apresentando Cristo e as epístolas interpretando a vinda de Cristo. E aí nós temos a consumação, que é revelada em Apocalipse, mas é apontada desde Gênesis, mas consumada e ampliada e dada maiores detalhes em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, que vai nos falar sobre a volta de Cristo e como a igreja será redimida e como nós teremos novos céus e nova terra. Ou seja, a revelação bíblica vai apenas da criação à consumação, Gênesis a Apocalipse. E observe, então, que de Gênesis a Apocalipse eu faço aí um gráfico ampliando estas informações, mostrando que o quadro vai se ampliando progressivamente. É isso que eu quero dizer, revelação progressiva.
e aí depois da consumação nós teremos outras revelações dadas pelo Senhor. Uma outra maneira também de você olhar a progressividade da revelação bíblica é através da aliança revelada progressivamente na revelação. Aqui eu apresento, e eu vou terminar essa parte aqui, com base no livro Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson, em que ele coloca nessas etapas aqui. A aliança é uma só, não são alianças. São períodos diferentes da aliança em que ela vai sendo confirmada e ela vai sendo ampliada. Então, você tem a aliança abraâmica, que tem a promessa da terra, tem a promessa do filho da promessa, nações a serem alcançadas através de Abraão e de Isaque. Depois você tem a aliança mosaica, que é uma outra fase do pacto. O pacto é um só, mas são fases desse pacto que vão sendo ampliadas. Na aliança mosaica, você tem o tríplice ofício de Moisés, né, como eu já disse, rei, profeta e sacerdote. Você tem a formação do povo da aliança, que é Israel. Você tem a promessa de posse da terra e você tem libertação do povo. Veja que está ampliando. Depois você tem a aliança davídica, que é no período de Davi. Você tem a promessa de um rei, de um reino, e você tem também a humilhação e exaltação. Davi foi ungido rei, foi humilhado, perseguido por Saul, depois ele foi exaltado e colocado no trono em Jerusalém. Você não vê aí semelhanças claras com o Senhor Jesus? Depois nós temos a aliança consumada, em que há o tríplice ofício consumado através de Cristo, reino através de Cristo que se inicia, mediador, que é Cristo, vitória do povo de Deus, cumprimento do Filho da promessa e herança. Isso tudo vai ser desenvolvido no nosso curso. Isso é apenas uma visão resumida de tudo aquilo que nós iremos abordar. Eu ainda quero falar um pouquinho bem rapidamente, sobre métodos usados pelos expositores bíblicos, semelhanças e diferenças com a moderna teologia bíblica. Uma maneira de você olhar para a relação entre Antigo e Novo Testamento é a que foi colocada pelo teólogo sistemático Warfield. Ele colocou que o Antigo Testamento seria uma sala mobiliada sem iluminação. E o Novo Testamento seria a mesma sala, com os mesmos móveis, mas com iluminação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Antigo Testamento ele tem lá a revelação e ainda são sombras de coisas que haveriam de vir. O Novo Testamento tem essas mesmas coisas, porém é o cumprimento delas, ou seja, é a interpretação e a consumação dessas promessas aí. Quando a gente olha o Senhor Jesus, após ele ter morrido e ressuscitado, ele apareceu para dois discípulos a caminho de Emaús. Lembra disso? E ele não foi reconhecido no início. E aí depois ele começa a expor, está em Lucas 24, 27, a escritura, e diz que começando por Moisés, Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que nós vemos aí é que o Senhor Jesus, ele começa a expor para aqueles dois discípulos de Moisés, começa por Moisés, que é o Pentateuco nosso, e ele começa de Gênesis, então o Pentateuco começa em Gênesis e termina em Deuteronômio. Então ele começa de Gênesis e ele vai percorrendo todo o Pentateuco e depois ele passa pelos livros históricos, Salmos, Sabedoria e Profetas, ou seja, ele apresenta para aqueles discípulos que toda a Escritura ela falava dele, e toda a Escritura naquele momento era o Antigo Testamento nosso. E ele faz isso de forma progressiva, ele começa por Gênesis, e ele vai percorrendo cada livro e mostrando a unidade de revelação e a progressividade da revelação apontando para ele. Depois, no mesmo capítulo de Lucas, aí ele vai falar com os demais discípulos, e diz que ele chegou lá a seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei,
estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí agora ele usa uma outra forma de falar da divisão do Antigo Testamento, e ele fala que ele pega desde a lei, que é o Pentateuco, ele de Gênesis em diante, depois ele fala dos profetas aí históricos, que são os livros históricos, sabedoria, os profetas e salmos. Então ele é só uma outra maneira dele falar a mesma coisa que ele disse antes. Ele pegou toda a escritura, todo o Antigo Testamento, de Gênesis até o final. Ou seja, o que eu quero mostrar é que ele caminhou progressivamente, apresentando em cada parte das Escrituras, do Antigo Testamento, mostrando que testemunhava acerca dele, que falava dele, e que tudo aquilo que ele tinha vivido, de ser humilhado, de ser morto e ser ressuscitado, estava cumprindo o que já havia sido dito no Antigo Testamento. E ele apresentou isso de uma forma progressiva aos discípulos. O que eu quero abordar e enfatizar aqui é o método que ele utiliza da progressividade na apresentação desse conteúdo. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre mais aspectos acerca dessa progressividade. E você precisa ler a apostila e ver os detalhes para que possa entender melhor essa videoaula. Espero que tenha contribuído para para o seu entendimento. Desejo nosso é que você realmente possa ter compreendido e que nós possamos aprender cada vez mais a palavra de Deus. A gente está introduzindo apenas, há muitas coisas a serem ditas ainda, mas vamos lá, vamos aprender progressivamente, como a própria matéria tem abordado. Deus abençoe grandemente, leia, estude e procure ler a Escritura com essa perspectiva da progressividade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.